me traz hoje essa tribuna é para a gente falar. Primeiro, eu quero aqui agradecer a FUNAI e a Associação APIB, de um convite que me fizeram para debater a conjuntura política e direitos indígenas nesse dia 19, que é o dia do índio, que deveria ser o dia dos povos indígenas, né? E aí, senhora presidente, eu tenho aqui hoje, que a gente deveríamos estar comemorando, na verdade, a gente tem que fazer alguns registros lamentáveis, né? Por exemplo, saiu hoje no jornal do meu estado, o CI, diz que o estado de Roraima tem 90 mil indígenas. Aí fala, Vossa Excelência, inclusive, na tribuna agora falou, das 470 comunidades, distribuídas em 10 etnias, da Macuxi, Yanomami, Patamona, Ngaricó, Uaiuai, Taurepã, Sapará, Uapixana, Xiriana, etc., etc. Que existe 22 terras indígenas e cerca de 10 milhões de hectares são ocupados por povos indígenas, 46% das terras do nosso estado, que, sem nenhuma dúvida, os indígenas querem colocar hoje. Senador Caiado, cadê o senador Caiado? Passou aqui agora. O maior pecuarista, criador de gado bovino no nosso estado, são as comunidades indígenas. Unidas, elas são a maior detentora de gado bovino no nosso estado. Ou seja, as comunidades indígenas no nosso estado, elas produzem. O que faltam são políticas públicas, tanto do governo federal quanto do governo estadual e alguns governos municipais, no sentido de incentivar a inclusão dos povos indígenas no setor produtivo no nosso estado. Outro ponto que nós queremos aqui colocar, e que lamentamos, foi que hoje o Ministério Público Federal faz nova remessa de sangue Yanomami, que foi levado aos Estados Unidos e repatriado para o estado de Roraima. Amostras de sangue Yanomami serão devolvidas nesta terça-feira. Sangue Yanomami foi coletado sem autorização entre os anos de 1960 a 1970. Uma nova remessa de amostra de sangue Yanomami coletada sem autorização por pesquisadores dos Estados Unidos na década de 60 será devolvido aos indígenas nesta terça-feira em Boa Vista. Portanto, uma ação do Ministério Público Federal está hoje retornando esse sangue dos Yanomamis ao seu devido donos. Por outro lado, senhora presidente, como hoje é o dia do índio, bem como eu falei no início, que poderia ser chamado o dia dos povos indígenas, está na hora de mudarmos essa semântica. Hoje é dia de luta, de pensar, de discutir sobre direitos que precisam ser respeitados. Durante o nosso mandato, aconteceram os Jogos dos Povos Indígenas em Palma. Colhemos a assinatura aqui, 43 assinaturas de todos os líderes dessa casa que se comprometem em rejeitar a PEC 215. Realizamos audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, onde discutimos o relatório do Conselho Indigenista Missionário. Fomos recebidos e recebemos várias lideranças do Poder Executivo indígena para tratarmos da causa indígena dentro e fora desta casa. Inclusive, certa vez, eram tantos que tivemos que nos reunir no jardim do anexo 2. Denunciamos o contrabando de diamantes, que só no ano passado desviou cerca de R$1 bilhão em terras indígenas em Roraima. Defendemos a educação, a federalização da educação indígena. Mais do que isso, senhora presidenta, é necessário que o país, que tem uma grande população indígena, deveria observar no seu quadro político ou adotar a mesma metodologia que hoje é adotada, por exemplo, por um país como a Venezuela, Bolívia e outros. As cotas para o parlamento. E nós estamos entrando com um projeto nessa casa para que a gente possa dar a oportunidade aos povos indígenas de ter aqui os seus legítimos representantes.
Sei que as dificuldades são grandes, os adversários são poderosos, têm muito dinheiro e nenhum compromisso com a causa indígena. A minha disposição de lutar se renova a cada vez que olho para o número de vítimas mostrada no relatório do CIMI. Em 2014, 1.591 indígenas foram vitimados, 4,3 por dia. Eis os números. 910 vítimas de várias ameaças, 295 vítimas de tentativa de assassinato, 161 ameaças de morte, 108 vítimas de abuso de poder, 51 vítimas de lesões corporais dolosas, 27 vítimas de violência sexual, 20 vítimas de homicídio culposo, 19 vítimas de casos de racismo e discriminação étnica. Esta é só uma amostra da violência diária sofrida por indígenas de todas as idades e etnias. Este ano, não podemos encher novamente este plenário, como no ano passado, porque a agenda política está toda comprometida contra a tentativa de golpe da presidente Dilma. Mas o meu gabinete está aberto, como sempre esteve, aos parentes e aos militantes defensores dos povos indígenas. Agradeço à Rede Globo que hoje de manhã, no Bom Dia Brasil, trouxe uma reportagem denunciando a morte de índios Yanomamis contaminados pelo mercúrio derramado nos rios pelos garimpeiros ilegais no meu estado de Roraima. Esta reportagem é fruto de uma reunião que tive há poucos dias com o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, quando lhe entreguei relatório da FUNAI e as denúncias sobre contrabando de diamantes em Roraima. É o mercúrio dos garimpeiros ilegais de alguns poderosos de Roraima que matam os Yanomamis. É a empresa receptora desses diamantes na Avenida Paulista, a DTVM, distribuidora de títulos e valores mobiliários, que matam os Yanomamis. Mas como mudar, senhora presidente, essa história? Desde 1991, tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 2057, que trata do Estatuto dos Povos Indígenas. Lá se vão 25 anos. Lá se vão 25 anos. Alguém acredita que a Câmara está interessada na questão indígena? Claro que não está. Há 25 anos, o Estatuto está engavetado na Câmara, onde um denunciado de corrupção comanda, que é o seu Cunha. A Câmara já aprovou assuntos igualmente polêmicos, como o Estatuto da Juventude, aprovado em 2013, tramitou durante 9 anos. O Estatuto do Idoso, apresentado pelo então deputado Paulo Paim, que honra essa casa com mandato de senador. Em 1997, foi aprovado em 2003, demorou 6 anos. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que passou a valer este ano, demorou 11 anos. Claro que todos são importantíssimos para a sociedade. Senhora presidente, preciso de um minutinho mais. E isso não está em questão. Mas porque o Estatuto dos Povos Indígenas empancou? Por isso, para fazer o Estatuto andar, para garantir direitos e deveres, anuncio que, neste momento, assinarei e entregarei ao presidente dessa sessão o Estatuto dos Povos Indígenas. Finalizando, senhora presidente, anuncio também que entregarei o projeto da lei para criar uma cota para que os povos indígenas possam ter representantes na Câmara dos Deputados e nas câmaras estaduais. Se existe a bancada ruralista e a bancada da bala para agredir e matar os índios, deve existir a bancada. Se existe a bancada da corrupção para defender o deputado Eduardo Cunha, por que não pode haver a bancada dos povos indígenas? Era o que eu tinha, senhora presidente, a declarar. Senhora presidente, estou assinando agora aqui o Estatuto do Índio, que está há esses 20 e poucos anos parado lá na Câmara Federal, e essa casa, com certeza, que olha com um olhar diferente, eu vou assinar, entregar para Vossa Excelência. Deus é tão bom
que Vossa Excelência, que tem um carinho todo especial pelos povos indígenas, eles também têm por Vossa Excelência, quis que, nesse momento, a minha fala fosse presidida por Vossa Excelência. Eu a entrego com muito orgulho a nossa proposta de projeto do Estatuto dos Povos Indígenas, que, com certeza absoluta, vai protegê-lo, vai resguardá-lo, vai dignificá-lo, que é o que o Brasil deve aos nossos povos originários. E Vossa Excelência vai receber agora esse estatuto para que nessa casa a gente possa dar a celeridade necessária, como os outros estatutos tiveram, que o Estatuto do Índio também receba todas as benções. Muito obrigado, senhora presidente.